Ontem nós noticiamos aqui a denúncia de que o chefe de gabinete teria se apropriado de todos os salários do vereador Sérgio Calixto. Em outro caso, mas situação contrária, o vereador Paulo Guedes virou réu num processo em que teria exigido parte do pagamento de 2 assessoras. As denúncias contra o vereador Paulo Guedes, do PSDB, foram acatadas pela Justiça, que já ouviu o parlamentar e ainda assim encontrou evidências dos crimes. As investigações começaram no ano passado, depois que 2 assessoras pediram demissão e denunciaram o que acontecia dentro do gabinete. Uma delas ocupava o cargo de chefe de gabinete, a outra de assessora parlamentar, com pisos salariais de R$ 5 e R$ 3 mil. Porém, as 2 recebiam quase o dobro, mas isso também só no papel. De acordo com os depoimentos, elas podiam ficar com apenas R$ 2 mil e o restante voltava para as mãos do vereador. A chefe de gabinete estava registrada com um salário de R$ 11.318. A assessora, R$ 4.448. De acordo com a Câmara, o aumento de quase 100% em relação ao piso salarial é por causa de direitos previstos na legislação do município. Se somar o salário do vereador com os 2 valores descontados das funcionárias, a suspeita é que Paulo Guedes recebia por mês mais de R$ 19 mil. Em algumas ocasiões houve depósito em conta, depósito delas, assessoras, na conta dele, Paulo, e em outras situações, na maioria das situações, o pagamento foi feito diretamente a uma pessoa que é uma pessoa de confiança do Paulo, que o auxilia, que colabora com ele e que é também réu na ação, que responde também pelos mesmos fatos. As investigações apontam ainda que o esquema começou em 2012, antes mesmo de Guedes ser eleito. Por ocasião já da campanha eleitoral, da última eleição municipal, elas o auxiliaram na campanha e que como condição para que elas fossem nomeadas assessoras dele, ele ficaria com uma parte do salário delas. O acusado será julgado por improbidade administrativa e concussão, que é o crime praticado por funcionários públicos que utilizam das funções para obter vantagem sobre outras pessoas. O ato praticado por um funcionário público nessas condições ofende a lei, ofende a moralidade pública, ofende os princípios da administração pública e por isso ele está sendo também processado nos termos da lei de improbidade administrativa. Então são consequências diferentes a partir do mesmo fato. Bom, tem 2 coisas aí. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Câmara, primeiro para saber por que a diferença tão grande de salários de um chefe de gabinete para outro, sendo que a base é aí R$ 5 mil e a chefe do gabinete do Paulo Guedes ganhava em torno de 11. Aí veio essa resposta de plano de carreira, algumas coisas previstas em legislação, mas ninguém especificou o quê. Também entramos em contato com o gabinete do vereador Paulo Guedes para que ele pudesse se manifestar a respeito dessa denúncia e dar os esclarecimentos à versão dele. Mas não obtivemos retorno, reiterando que a TV Claré está aberta. Assim que o vereador quiser, podemos gravar uma entrevista com ele. A quinta-feira começou ensolarada, mas as nuvens voltam com chuva a qualquer hora. A mínima é de 21 e a máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Sexta-feira, tempo quente com temperaturas em alta e pancadas de chuva à tarde, mínima de 20 e máxima de 31 graus. No sábado, a tendência é a mesma, com máxima de 32 e mínima de 21. Comigo, o doutor Antônio Carlos Gregato. E aí, doutor, quanta notícia triste para a nossa cidade, né? Tudo bem? A gente fica, até certo ponto, vamos dizer, triste por saber as pessoas que são conhecidas, né? São pessoas conhecidas, pessoa de família muito bem estável na cidade, e essas notícias não são nada agradáveis. Eu, particularmente, não sou favorável a que um edil tome essa atitude. Eu acho que ele deveria ter uma atitude mais ética, uma atitude mais nobre e não ficar fazendo esse tipo de joguete em cima de seus servidores, aqueles que prestam serviço para ele. É claro que ele ainda vai ter audiência, todo mundo vai ser ouvido, ele pode até ser absolvido se não houver provas suficientes. Mas fica aí aberta essa situação e essa desconfiança, no mínimo,
em cima de toda essa questão política. Com relação às notícias, o que nós temos aí em pauta e em destaque hoje, doutor? Estão falando aí que São Paulo está trabalhando, né, para ser um país. Será que isso vai acontecer, Paulo? O que você acha? Você. Eu acho pouco provável, doutor, mas eu acho que é uma discussão talvez até válida, não sei. Existe uma insatisfação, uma divisão de opiniões, a gente pode dizer assim, no país, né? Então, talvez valha a pena pelo menos discutir o assunto. Mas aí o São Paulo vai ficar sozinho ou ele vai puxar o Sul junto com ele? Então vamos aguardar, porque há um grupo interessado em fazer uma pesquisa, não é isso? Para trazer à tona para saber se realmente São Paulo poderia ser um país independente. Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Nós fomos às ruas, né, para saber qual que é a opinião da população sobre esse tema, esse assunto. Vamos conferir, doutor. A justificativa da ONG São Paulo Livre em querer tornar o Estado uma nação completamente diferente é porque aqui o PIB e a população são maiores do que de outros países, como a vizinha Argentina. O assunto é polêmico e por isso nós viemos às ruas ouvir a opinião do povo aqui de Rio Claro. Se eles acreditam se isso é uma boa ideia ou não. Sei te dizer não, viu? Complicado, difícil. É difícil. Se for para melhorar, tudo bem, mas é muito difícil. Eu acho que teria que melhorar outras coisas e não fazer isso. Eu acho. Por quê? Assim, que tá tudo ruim, né? Mudar para melhor, né? Tudo para melhor. Com certeza. No meu caso, eu acharia sim bom, né, mano? Porque falar pra você, esse país aqui, falar pra você, não tá nada bem. Não. Tem que ser a melhoria do jeito que é, né? Todo mundo junto. Todo mundo junto. Se é Brasil, né? Vai mudar o estado para outro país para poder melhorar? É assim? Penso que não. Por quê? A Europa inteira está se dividindo, não está tendo país mais. Se não for fazer muro, alguma coisa para dividir as coisas, eu acho que é errado, não? Porque o Brasil é o Brasil, já está aí. Se de repente São Paulo ficar independente, para nós que moramos em São Paulo, é muito bom. Mas e os outros? Aí, doutor, tem uma outra discussão que a gente pode aprofundar mais. Vamos supor, né? A ideia é colocar uma urna nas próximas eleições, pelo que a gente acompanhou, com essa pesquisa. Não teria peso político, peso de decisão. Seria uma pesquisa apenas de opinião. Mas vale, por exemplo, para de repente fazer com que o Estado, não talvez futuramente seja independente, mas tenha maior peso de decisão na nação? São Paulo tem um grande peso de decisão. Pode ver que ele é chamado, né, foi sempre chamado da locomotiva brasileira. E ele hoje, na esfera federal, é a maior bancada federal de deputados. Ele tem um grande peso, São Paulo tem. Nós sabemos que São Paulo é o maior centro industrial do país, São Paulo tem o maior centro médico, as faculdades, as universidades melhores do estado estão aqui, temos as federais boas aqui. Então, ele é hoje um grande candidato a ser um país. Mas essa ideia de se colocar uma urna para obter a opinião popular, ela pode trazer resultados positivos e resultados negativos. Porque se a população achar que deve ser um Estado, aí como que nós vamos trabalhar? Vai ter que ter um trabalho muito, muito grande. Primeiro, que nós vamos ter que criar direitos e deveres para este povo. Este povo novo, como vai ser chamado? Vai ser chamado um povo paulista? São Paulo vai se chamar São Paulo? Nós não sabemos o nome. Muita coisa e outra, aí, né? Muita coisa. E nós vamos ser o quê? Nós vamos se tornar independentes, nós vamos ser um país que vamos ter que ser importador de algumas coisas que vêm de Minas Gerais, que vêm do norte, que vêm do sul. Então, é uma situação bem difícil. A pesquisa mostrou, é polêmica. E como polêmica, vamos aguardar que essa polêmica ou ela cresça ou ela morra onde ela está. Vamos aguardar. Maravilha, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Até a próxima. Até a próxima quinta. Bom, tem informação importante sobre pagamento e vencimento do IPTU. Janaína Moro.
Para atender toda a demanda de solicitação por parte dos aposentados, um plantão especial vai ser realizado aqui no Atende Fácil no sábado. Podem pedir a isenção aposentados e pensionistas que ganham até 2 salários mínimos e tenham apenas um único imóvel. O prazo termina na segunda-feira, data que vence a parcela única do IPTU e também a primeira parcela. Olha só, o plantão de sábado acontece das 8h30 da manhã até o 12h30 aqui no Atende Fácil, que fica na Avenida 2, no centro de Rio Claro. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. A seguir tem cultura e esporte. O Rio Claro foi a Itápolis e bateu o Oeste.